Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Bora fazer nosso estudo de mercado aí desse domingão, né? Onde a gente vai estar falando sobre as movimentações. Antes, só pedir desculpa à galera que é membro, né? Que os membros normalmente recebem antes esse vídeo. Só que ontem nós tivemos um problema técnico. Caiu pegou fogo num poste de energia elétrica e a cidade ficou sem fibra ótica até o final da noite, então eu não tive como gravar e disponibilizar antes do vídeo. Mas bora que tá a tempo aqui, a gente vai começar falando das movimentações, né? Só que antes queria dar um recado para você, galera, que tá aí querendo buscar um treinamento acessível, aproveitem, tá? O nosso treinamento, a promoção do Black Novembro do treinamento SMD foi prorrogado, vai até hoje. Então, se você aí quer aproveitar, não perca tempo. A gente tem aí, são 3 turmas de treinamento com 50% de desconto. Você tem a oportunidade de ter acesso a todo esse conteúdo, todo o nosso treinamento das 3 últimas turmas que foram gravadas, tá? Então aqui vocês vão ter, são mais de 70 horas de aulas que vocês têm, porque são 3 treinamentos, onde vocês sabem, o treinamento é ao vivo, cada treinamento ele tem as suas particularidades, e por isso, vocês tendo acesso a 3 turmas, vocês podem pegar insights diferentes de acordo com dúvidas e abordagens de 3 turmas diferentes. Afinal, são mais de 100 alunos com visões diferentes, isso pode ajudar vocês de alguma forma. Além disso, a promoção hoje conta com mais quem adquiriu o treinamento até hoje, para a próxima turma do treinamento ao vivo ano que vem, se não tiver satisfeito com esse treinamento, tem 40% de desconto na compra do próximo treinamento ao vivo. E além do mais, a grande diferença que a galera percebe aí no treinamento, que são os pregões ao vivo, além do acesso a 15 aulas de pregão ao vivo que foram gravadas com as turmas, todo mundo que adquiriu o treinamento até hoje, à meia-noite, também vai ter direito a esses 5 pregões ao vivo que a gente vai fazer em 2024, no ano de janeiro. Tá? E aí me perguntam, por que em janeiro em 2024, Emerson? Por 2 motivos. Primeiro, que agora em dezembro o mercado começa a cair, a volatilidade. E segundo, que você adquirindo o treinamento até hoje, você tem aí pelo menos 30 dias para conseguir assistir, nem que seja uma turma, para conseguir entender como funciona o operacional e dá tempo de a gente fazer o pregão ao vivo com vocês tendo conhecimento do treinamento. Então, por isso que as aulas ao vivo vão ser lá em 2024, tá? Então, aproveita, galera, corre que ainda dá tempo. Hoje até a meia-noite aí vai estar valendo essa promoção. Clica no link que vai estar na descrição aqui, que aí vocês vão ter acesso direto a essa página do treinamento, onde vocês vão poder tirar todas as dúvidas, que está tudo descrito aqui, conteúdo, o que você vai encontrar pelo preço promocional de R$ 297 e você ainda pode parcelar em 10 vezes no cartão de crédito, ou seja, um gain de 150 pontos por mês paga o treinamento. Eu tenho certeza que vocês nunca mais vão achar um investimento desse tamanho. Eu falo porque eu já vi vários treinamentos baratos, onde a gente vai atrás e o conteúdo é uma porcaria. Esse não. Eu tenho certeza que o que vocês vão encontrar aqui vale muito mais do que isso. Isso é treinamento que o pessoal vende por mais de R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000 fácil. E eu estou fazendo isso que é para ajudar todos vocês, tá? Então, aproveitem essa oportunidade, porque isso é uma oportunidade única de vocês terem acesso a um conteúdo diferenciado. Beleza? Então bora para o gráfico, que é o que interessa. Vamos falar do índice primeiro, né, das nossas movimentações. E uma coisa que eu quero falar, já tratando do Smart Money, né, quando a gente fala do índice, é para vocês, que eu tenho sempre insistido nisso nas lives, nas aulas, é para vocês não quererem ficar brigando com o que o preço está mostrando, tá? O que a gente tem aqui, ó? Eu tô com um gráfico de 60 minutos, eu fiz questão de deixar ele aqui na tela, e eu fiz algumas marcações já adiantando, que se vocês fizerem isso, vocês vão estar entendendo como que funciona o processo do preço e vão parar de querer ficar caçando topo e caçando fundo, tá? Eu vejo muita gente ainda
Que nem sexta-feira aqui, ó, todo mundo já desesperado para fazer venda aqui. Tudo bem, deu certo, teve gente que vendeu, arriscou, mas é caça-topo, porque o preço está subindo. E quem teve a paciência de esperar o preço chegar lá embaixo, surfou uma compra maravilhosa depois aí no dia. Então, turma, tenham paciência para esperar o preço chegar na região certa de operação. Vocês estão vendo, ó, quando o preço chega na região e ele está subindo e ele chega na região de demanda, olha os movimentos que ele faz. Então é muito mais fácil você ficar operando a favor do movimento do que você estar operando contra a tendência, tá? Então, e o que vocês precisam ter em mente nessa hora? Isso é uma das aulas mais importantes do treinamento, que é a aula sobre estrutura do mercado. Eu fiz questão de deixar marcado aqui para vocês entenderem, e está marcado de 3 formas diferentes, que é justamente para vocês entenderem isso, tá? Vocês estão vendo que eu tenho marcações aqui feitas com linha sólida, com tracejado e com pontilhado. Isso é a mudança de estrutura no time frame. E o que vocês precisam entender é, quando a gente tem isso acontecendo, você tem o cenário perfeito para você surfar o movimento. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma quebra de estrutura nos 60 minutos. Eu tenho um BOS nos 60 minutos. Eu tenho BOS no 15 minutos. E eu tenho BOS no time frame menor. O que significa isso? Significa o que a gente costuma falar, que eu falo para a galera no treinamento, é o alinhamento planetário, né? Fazendo um trocadilho. Porque os 3 time frames estão virados para o mesmo lado. Então, não existe o que você querer fazer de vender. A gente está observando aqui, eu até deixei as marcações aqui no 60, porque o que a gente faz aqui, ó? Percebam que o preço ele está quebrando estrutura, certo? Ó, está quebrando estrutura. Faz fundo e rompe topo. Eu não vou ficar marcando um monte de ponto de interesse lá em cima. Por que eu não vou marcar? Porque o preço está subindo, não me interessa vender. Enquanto o preço estiver fazendo essa movimentação, eu quero comprar. O máximo que eu vou fazer aqui é o quê? Eu vou pegar esse movimento dos 60 minutos, que aqui agora a gente começa a fazer as nossas marcações para o pregão de amanhã, que é o quê? Primeiro, eu tenho essa linha de tendência que ela é, na verdade, sombra de liquidez, que o preço tende a buscar essa liquidez. Então, para você vender esse movimento, o que eu quero sempre falar para vocês é, parem de querer vender no risco. Esse tipo de movimento, você só opera com confirmação. Você vai olhar o time frame de 1 minuto, 2 minutos e esperar fazer o choque aqui em cima para surfar a onda de volta. E qual que é essa onda de volta? É essa daqui, ó. Olha só. É essa daqui. Eu tenho essa zona de suporte e resistência. Então, gente, o que vocês têm que estar entendendo é o risco-retorno, se vale a pena. Se eu tenho um choque aqui no 1 minuto, eu tenho que estar ciente que a minha venda ela é até aqui. Ela é até um POI que pode haver aqui num time frame menor, que a gente já vai marcar. Né? No máximo, se for até esse order block dos 60. Certo? Então, isso que vocês precisam entender, tá? É ter essa expectativa para não estar querendo achar que vai pegar uma venda aqui em cima e que vai descer até esse fundo aqui, porque não vai, tá? Não vai porque o preço está subindo, a tendência é de alta. Tanto que esses pós aqui embaixo a gente não marca. Eu nem vou marcar, ó, porque ali é passado. O preço renovou a estrutura. O que me interessa é isso aqui. Se ele perder esse fundo aqui, que aí é o choque dos 60 minutos, então se ele fizer esse movimento aqui, aí sim eu vou, quando ele romper esse fundo, eu vou marcar esse pó para saber aonde eu posso fazer uma compra ou aonde eu vou esperar ele aqui para vender.
Esse é o movimento básico. É isso, é só isso que vocês precisam saber, tá? Então tomem cuidado com isso. Essa aqui, ó, para começar o dia já, para vocês começarem estudando bem, uma aulinha só. Isso aqui é só uma pincelada do que vocês encontram no treinamento e quem já fez sabe. Porque vocês precisam entender mais do que qualquer coisa como que funciona a estrutura do preço. É isso que vai fazer virar a chave de vocês. Beleza? Então, passando aqui para o nosso 15 minutos, o que a gente tem aqui? Ó? Nós temos a nossa zona de interesse, tá? Onde a gente tem aqui o nosso order block do 15 minutos. E assim, Emerson, por que você não marca tudo? Porque aqui, ó, se a gente filtra para o 5, eu tenho uma região aqui que é uma região de defesa, tá vendo? Ó? Que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho uma região de defesa aqui. Então, nessa região de defesa, que foi onde o preço fez o choque, aqui ó, ele fez o choque do movimento pequeno e foi onde ele deu a compra, a minha defesa do preço é aqui, tá? Por isso que eu estou marcando essa extremidade. E Emerson, você não vai marcar nada aqui nesse movimento intermediário? Podemos marcar, a gente tem pontos de interesse ali na parte intermediária, tá? O que vocês precisam ter atenção é na região onde eles se encontram, ok? Isso é muito importante vocês saberem. Então, o que eu tenho aqui? Ó, quando a gente traz para os 5 minutos, na renovação de estrutura, eu tenho um ponto de interesse aqui, ó. Eu tenho um ponto de interesse aqui. Só que vocês concordam comigo que ele não está numa região legal, ele está numa região de demanda, de oferta, ou seja, ele está numa zona cara ainda. Então, se eu tenho uma perda de estrutura aqui, que é o que pode me gerar uma reversão, eu tenho que ter atenção ao quê? A esse preço fazer esse movimento aqui, ó. Fazer esse movimento. Como também ele poder fazer esse movimento aqui ser uma compra curta para dar a venda até o próximo ponto. Então, isso vocês têm que ter expectativa, porque aí eu estou fazendo o quê? Aí eu estou surfando um pullback para depois pegar a onda de compra. Aí se você vai vender aqui ou você vai esperar ele chegar aqui para comprar, e a análise de cada um, tá? Mas essa é a visão que vocês precisam ter e é essa visão que a gente tem. Eu vou deixar marcado aqui esse POI, só que eu vou deixar marcado ele cinza, tá? Porque ele está numa região cara e vocês precisam ter ciência disso, tá? Então, tenham atenção a isso daí. E outro ponto de atenção que vocês podem ter aqui é esse carinho aqui também, ó. Deixa eu fazer o seguinte, olha, eu vou trabalhar com essa extremidade aqui. Eu vou deixar marcado 2 pontos de interesse aqui, tá? Que são esse lá de baixo e esse aqui que foi o engolfo da notícia, tá? Essa zona aqui. Então, se é para buscar uma oportunidade de compra, que seja nesses dois aqui, tá? Tenham muita atenção em relação a isso, ok? E a gente só vai estar falando de fato que o mercado virou caso ele perca esse fundo aqui. É aqui que é a mudança, que é o choque, né? O choque desse movimento de alta, ele é aqui, o preço tem que vir aqui embaixo, voltar, e aí sim nós temos a reversão de tendência. Beleza, galera? Então, aproveitem esse domingo e estudem esse tipo de movimentação, tá? Isso é só uma prévia, isso é só umas pílulas do que vocês encontram também no treinamento. Então aproveitem e entendam isso, que vocês entendendo como funciona a estrutura do preço, eu tenho certeza que vai mudar muito a chave de vocês, tá? Bora falar do dólar aqui, ó. Doleta, vamos de novo para o gráfico de 60, mesma coisa. Ó, o gráfico, o dólar, a gente está numa zona uma zona aqui da nossa região, e ele está querendo mudar de característica, né, para voltar a subir, ok? O que vocês têm que ter atenção é qual é o próximo movimento, ok? Então, eu tive choque, tive boss, aqui eu tive a mudança,
de caractere, certo? Mudou aqui, deixa eu tirar esse. Ó, mudou aqui, teve o choque. E aqui eu já tive uma quebra de estrutura. Tá? Isso me valida o quê? Valida justamente isso que eu tenho falado para vocês. A gente procurar pelos pontos de interesse, né, em cima do mercado que a gente está olhando. O que vocês têm que ter atenção no dólar é que isso aqui pode ter sido um sweep de liquidez, tá? Porque a gente está vendo que o mercado do dólar ele ainda está de baixa. Então isso aqui pode ser uma captura de liquidez para continuar caindo, certo? Muito cuidado em relação a isso, porque a gente olhando o time frame maior, mesma história do índice, ó. Quando a gente olha o time frame maior, eu tenho um choque aqui, né? No time frame maior, depois eu tenho quebras de estrutura, ó. Eu tenho quebra de estrutura aqui, boss. E repare que aqui eu não tenho de fato um choque nos 60 minutos ainda, porque a quebra de estrutura nos 60 ela se ocorre aqui. Porque é esse movimento aqui, ó. Então vocês têm que tomar cuidado com o movimento pequeno, justamente por isso. Enquanto ele está abaixo desse topo aqui, o mercado está vendedor. O que eu preciso para me confirmar uma compra boa no dólar aqui? Ele romper aqui e voltar, porque aí eu sei que ele vai voltar nesse point, para depois poder dar continuidade para baixo. O dólar está fazendo um movimento de pullback, tá? Por isso que eu falo para vocês tomarem cuidado. Galera que acha que fica procurando sexta-feira mesmo na live, teve gente lá falando ainda nessa lenda urbana. Ah, se o dólar está subindo, eles são inversamente proporcionais. Correlação inversa. Caiam fora dessa conversa. Isso já é provado por A mais B que não é todo tempo que essa correlação funciona, tá? Essa correlação inversa do dólar e do índice, ela só acontece na média em 60 a 65% do tempo. Fora isso, os dois fazem seu caminho, porque são uma é moeda e uma é um índice futuro. Teoricamente, se o dólar está forte, né, o pessoal tende a tirar dinheiro da bolsa. Mas na prática a gente está vendo que não é isso que está acontecendo, tá? Então fiquem atentos em relação a isso. Ok? Ó, aqui o preço está dentro desse POI dos 60. Que quando a gente traz para o 15 minutos, eu tenho essa região de liquidez aqui embaixo. Por isso que ela está marcada ainda, tá? Mas isso aqui vocês têm que prestar atenção. E o preço abrir, vir aqui fazer um sweep para dar continuidade. Aqui nós estamos na região de fundo, aqui não se vende. Se der oportunidade aqui é compra, lembrando, para você ter uma compra interessante aqui, ele precisa fazer um choque no time frame menor. Não se esqueçam disso, tá? Beleza, turma? Então bora falar do mercado americano. O mercado americano deu uma oportunidade fantástica sexta-feira, né? Acabei pegando essa venda aqui, peguei um pedaço dessa venda aqui, acabei fazendo aí, como a sexta-feira não deu na B3, acabei pegando aqui, né? Quando deu aquela compra lá top no índice, eu já não estava mais na tela. Então, o que nós temos aqui agora nesse movimento? Aqui, ó, percebam que o Nasdaq, vamos botar no gráfico de 1 hora aqui, para a gente entender o que está acontecendo. O Nasdaq acabou de fazer um choque aqui, tá? Vamos traçar aqui o choque. Vou até deixar na linha porque é um choque no time frame maior. Porém, ele veio capturar a liquidez aqui nesse imbalance, correto? Ó, segurou no imbalance, no Fair Value Gap. Agora, qual que é o meu próximo POI aqui? Esse carinha aqui. Essa atenção que vocês têm que ter na abertura do mercado, tá?
Com qual atenção ele não rompeu o fundo? Certo? Fiquem atentos a isso. Ele não rompeu o fundo. Pode ser, e muito provavelmente, ele possa fazer um sweep nessa região aqui, ó, que deixou essa armadilha. Tá? Então, estejam atentos em relação a isso. Tragam por 15 minutos e percebam que aqui, ó, nós temos um ponto de interesse muito grande aqui nessa região, tá? Inclusive, eu não vou nem deixar, eu vou deixar marcado aqui, ó. Tá aqui, ó. Nosso POI, todo ele aqui. Certo? Então, estejam atentos em relação a isso. Assim como também, tá? Como isso aqui foi uma região forte, que ele não segurou aqui, existe a possibilidade dele continuar descendo. Eu esperaria para vender aqui em cima. Se ele for daqui de baixo, eu não faria nada, se eu fosse vocês. E aí sim esperaria ele romper o fundo, voltar para vender na confirmação desse boss aqui. Ok? Por que eu falo isso? Porque se ele faz igual aqui, reparem que aqui ele não tinha deixado zona de liquidez, ele tinha só um topinho. Agora ele montou uma região de liquidez. Ele deixou um topo duplo e temos dinheiro preso aqui. Porque olha pelo 15 minutos, quando a gente olha, opa, você percebe o seguinte, olha o movimento brusco de queda depois da tentativa de alta. Então, aqui é que está o dinheiro, tá? Nessa região. É esse ponto que vocês têm que ter atenção, beleza? E assim, ó, tendo atenção nesse ponto, porque se o preço voltar e passar desse Fair Value Gap aqui, que já foi mitigado 2 vezes, né? Por isso que eu não vou deixar ele marcado aqui, eu vou tirar ele, que eu só pus para vocês terem como referência. O que nós temos aqui embaixo é justamente a mesma armadilha daqui de cima. E nós sabemos como que o institucional funciona. Ele vem, captura a liquidez aqui, para depois dar-lhe o pancadão para baixo, tá? Então, muita atenção nessa região aqui, porque aí você tem os alvos aqui para baixo, ó. E passando daqui, meus queridos, aí é caixão e vela preta para quem está procurando compra, tá? Porque aí é o payroll, o payroll não, foi a notícia lá do dia 14 de novembro, e vai fazer o mercado devolver da mesma forma que subiu. Porque aqui embaixo, quando ele tem esse movimento brusco, aqui tem muito dinheiro preso nessa região, tá? Então, estejam atentos em relação a isso. Fechou? Então, na Nasdaq, a marcação é assim, ó. É simples, tá? Para vocês terem atenção. E só cuidem aqui também, ó. Eu vou deixar marcado essa zona aqui, ó. Porque eu tenho um outro POI aqui, ó. Eu tenho um outro order block vendedor aqui nessa região. Beleza? Feito o jogo, turminha. Bora falar do S&P. S&P, mesma coisa. Só que ele, ó, quando a gente olha aqui, ele tá pro lado contrário. Tá vendo, ó? Ele fez a captura de liquidez aqui e voltou a subir, ó. Fez um boss. Então, nós temos aqui, apesar de ele estar sempre andando em paralelo com o Nasdaq, o que nós temos aqui são 2 quebras de estrutura no S&P. Então, o S&P está virado para cima. Por isso que vocês têm que tomar cuidado com o Nasdaq e esperar para fazer uma oportunidade que seja de compra naquela extremidade de lá, tá? Que é lá que você pode buscar por alguma coisa. Aqui nós temos o que no S&P, ó? Eu tenho esse ponto aqui de baixo, né? Se por um acaso ele começar a voltar, você vai estar atento por uma oportunidade vendedora. Mas ele ainda está virado para o lado de cima, então é para lá que eu vou olhar. Ok? Eu vou estar procurando por oportunidades
compradoras, inclusive nessa região de sweep aqui, certo? E lembrem-se o seguinte, para que possa pensar numa venda, se ele não romper esse topo aqui, voltar e perder o fundo, você pode ter aqui nessa volta uma vendinha aí até essa região aqui, ou no máximo até aqui, tá? Aí você faz uma operação contra a tendência. Só tenham isso muito claro na cabeça de vocês, ok? Bora falar do euro. Deixa eu só dar uma limpada nesse aqui que tá muita coisa aí para cima do euro. Ó, o euro, ele fez um sweep aqui. Deixa eu só para a gente se situar, tá? Depois eu vou ajustar essas marcações aí. Essa região aqui foi muito importante. POI demanda. Ele veio exatamente aqui no nosso POI, tá? E olha a reação que ele teve. Ponto a observar agora. Percebam que ele tende a vir fazer um teste aqui em cima, nessa região, ok? Então, cuidado ao achar que isso aqui foi um choque, tá? Isso aqui pode ser um sweep para ele continuar subindo. Se ele fez realmente um choque, então ele tende a buscar essas regiões aqui de cima para fazer um novo movimento de queda. Então a gente está no momento de oportunidade de talvez pegar uma compra contra tendência aí no euro, né? Contra a tendência que eu digo do movimento. Mas ele teria que fazer isso aqui, ó, tá? Para nos dar o movimento. Ele teria que pegar essa zona aqui de liquidez, voltar e aí sim dar a oportunidade compradora, ok? Porque aqui, ó, eu tenho como alvo isso daqui. Eu tenho esse ponto aqui de alvo, tá? Nessa região aqui de cima. E tenho também aqui, ó, quando a gente tira a movimentação, deixa eu só tirar essa aqui. Eu tenho essa zona aqui de baixo, essa aqui, tá? Mas, como a gente está sempre tomando cuidado, né, com esses pontos que o preço nos mostra, eu tenho zona de liquidez aqui. Então, se eu quero operar contra, eu vou esperar pelos movimentos mais extremos possíveis. Eu posso arriscar uma venda aqui? Pode. Ele pode fazer isso aqui e voltar, e a gente dá um resultado. Lembre-se que você está a favor desse pullback, apesar de não estar numa região favorável, né? Porque se eu pegar aqui e marcar a nossa região de oferta e demanda, até tá. Então, percebam que você tem sim ponto. Eu tenho sim POI validado nessa zona aqui. Nessa região aqui. Tá? Então, são as oportunidades aí que vocês podem estar observando aí para o pregão de amanhã no euro, tá? Uma possível compra que caso ele dê uma invertida e te dá uma oportunidade de compra nessa zona aqui, né? De fazer esse movimento ou aguardar chegar lá em cima para vender, certo? Bora falar do GBP/USD, mesma coisa. Vamos dar uma olhada no 60, ó. Deixa eu limpar isso. Eu vou deixando as coisas lá para trás e a gente precisa dar uma limpada às vezes, né? A Libra, no movimento maior, ela ainda está fazendo pullback, certo? Ó, tá vindo querer romper esse topo e eu tenho essa zona aqui de teste, 1,28, tá? Como alvo. Porém, ela está muito perto.
e depois aqui o outro ponto é o 1,29,5. Então tenham atenção em relação a isso, certo? Ó, aqui o que ela nos mostrou? Ela segurou aqui nessa região, não teve força para romper fundo e voltou com tudo. Ok? O que a gente tem que aguardar aqui? Ó? Vamos esperar a abertura de hoje, justamente por conta dessa região aqui, tá? Eu tenho essa zona de liquidez aqui em cima, e esse order block aqui embaixo. Por que eu não marquei ele aqui? Justamente por causa disso aqui, tá? Dele poder fazer um sweep ali em cima para dar uma oportunidade da queda. Então estejam atentos em relação a isso. E no caso dessa queda aí, vocês têm que ficar atentos por objetivos aqui nessa região. Ó, eu tenho aqui no 15 minutos, ó, deixa eu só ver uma coisa. Exatamente. Eu tenho no 15 minutos isso aqui, ó. Eu tenho o POI aqui. Tá? Então, saibam que o objetivo, a princípio, de uma possível venda é esse daí, porque a Libra tem caminho lá para cima, ok? Agora, se ele pegar essa liquidez aqui, aí eu vou falar a questão do risco, né? Nós temos um order block na frente de uma zona de liquidez, porque o mercado está subindo. Agora, se ele perder isso daqui, aí ele tende a inverter, confirma que isso aqui foi uma captura de liquidez e ele faz o pullback aí que a gente está esperando, né? Porque ele está esticado. Quando a gente pega esse último movimento aqui, ó, está esticado, então ele tende aí um pullback até essa região. Então, se ele voltar aqui, por isso que eu estou falando que é a oportunidade aqui de vender, porque ele pode fazer esse movimento aqui antes de subir, tá? Usar toda essa zona de liquidez aqui para empurrar o preço até aqui embaixo para depois ir para cima. Beleza? Então fiquem atentos em relação a isso aí na Libra. Bora finalizar então o nosso estudo com o ouro. Olha o ourinho, né? O ouro vocês têm que prestar atenção justamente nisso, né? Nas oportunidades que ele dá. Aqui agora a gente tem esse ponto aqui. Tá? Porque agora ele deu uma esticada forte. O ouro está em máxima histórica, tá, galera? Então, 2.074 dólares. Não lembro quando foi que eu vi isso. Então, o que vocês têm que fazer é ter atenção em relação a isso. Eu vi que teve uma galera que pegou essa compra aqui, ó, que foi top, né? Porque ele quebrou a estrutura aqui, voltou na região de demanda e explodiu para cima. Agora tem que estar atento a uma possível retração, certo? E assim, ó, essa retração vocês têm que estar atentos, porque agora eu não tenho POI no meio do caminho, tá? Então, se ele der uma invertida ali no meio do caminho, lá em cima, e fizer um choque, alguma coisa num time frame menor, por exemplo, no 15 minutos, ele ameaçar virar e tal, ele pode devolver tudo isso aí, tá, turma? Pode fazer um movimento de vir aqui embaixo para depois tentar subir de novo. Então, do jeito que ele subiu, ele pode voltar. O ouro tem essa particularidade, então estejam atentos a isso. Para cima eu não vou marcar nada, tá? Porque a gente está olhando agora o ouro num movimento de alta. Então, naturalmente, o que eu preciso fazer aqui? Esperar ele voltar no melhor ponto possível para tentar surfar uma compra de continuidade. Beleza? Então era isso. Fechou? Espero que vocês tenham gostado aí desse estudo, turminha. Tenham todos aí um excelente domingo. Até amanhã na nossa live de segunda-feira. Um grande abraço a todos. Um bom resto de domingo e até mais.